Nós falamos aqui desde o anúncio, ou bem antes do anúncio, sobre os problemas que o Arthur Jorge encontraria no Cruzeiro já de cara. E aí nós falamos de um time quebrado fisicamente, nós falamos de um elenco que ainda carece de alguns ajustes, de contratações. Não pode ser contratação para chegar aqui e simplesmente compor elenco, porque para compor elenco você tem lá. Eu gostaria que você falasse se está dentro do que você imagina ou você ainda consegue pensar algum outro problema para o homem. Não, são vários problemas, né, HG? Um abraço para você, boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste, mas até para seguir ali o que sugere o nosso querido GC, qual o problema solucionar primeiro, né? Lembrando que o Arthur Jorge, ele esbarra na questão física. Eu acho que o primeiro problema a resolver, HG, é dar um padrão para esse time. É aproximar mais as peças, fazer com que esse time consiga estar mais próximo dentro do campo. E eu acho, lembrando, né? Todos já disseram aqui, todos têm dito na cobertura, o próprio Matheus Pereira falou de um técnico que não será o salvador da pátria, mas como eu vejo que o Cruzeiro não tem nada estabelecido neste momento, eu acho que o Cruzeiro realmente, o trabalho do técnico Tite não aparece, ou melhor, não aparece em nenhum setor do campo, apareceu na verdade na questão da preparação física, mas de uma maneira ruim. Eu acho que pelo Cruzeiro não ter nada neste momento, já ali no jogo contra o Vitória, vejam bem, vai ser possível ver alguma coisa. Não o trabalho pronto, evidentemente. Futebol não existe mágica. Não vai ser com 7 sessões de treino que o Arthur Jorge vai resolver todos os problemas do Cruzeiro. Então, HG, até nessa escala de prioridades, eu acho que a prioridade 1 é realmente conseguir fazer com que esse bolo de jogadores azul e branco hoje, que é o Cruzeiro, e quando eu falo esse bolo de jogadores, é uma questão que faltou o técnico anterior ordenar para esses jogadores, vai ser o Arthur transformar isso em algo minimamente parecido com uma equipe, HG. É o que eu chamo de prioridade 0, assim, digamos, nesse início de trabalho do técnico português. Voluzeiro, e nessa prioridade 0, boa tarde para todo mundo que está com a gente, eu coloco a recuperação da confiança. Eu acho esse time muito abatido, muito desligado no que está acontecendo, e às vezes isso passa muito pelo sentido de ter confiança em fazer algo. Coisas normais que a gente via, cada um dos atletas, principalmente aqueles que estavam no ano passado, estou tirando o Gerson dessa, a gente notava que os jogadores não se sintonizavam, não tinha entendimento do que estava acontecendo, e isso passa muito pela confiança dos atletas. Eu acho que os atletas hoje são pouco confiantes. O Christian tinha a capacidade de pegar e fazer uma inserção dentro da área de forma mais aguda, e isso não acontece na atual temporada. O Matheus Pereira tinha a confiança de fazer um passe mais atrevido, e isso não acontece hoje. O Wanderson entrava e entendia o que ele deveria fazer no campo, e isso não acontece hoje. E isso eu posso citar para vários atletas, até o próprio Kaique, que está com a seleção brasileira, mesmo a gente sabendo que ele manteve uma média, mas eu ainda não vejo ele jogando o que jogou na temporada passada, que teve jogos nessa temporada, que ele foi bem abaixo daquilo. E eu vejo que isso passa muito pela confiança dos atletas. E recuperar isso o quanto antes é extremamente valioso. E eu acho que a chegada, o primeiro impacto que pode ter o Arthur Jorge dentro da equipe do Cruzeiro é esse impacto de uma renovação. Os atletas entenderem mental mesmo, meu time? Mental. Porque a confiança, ela passa pelo mental, né, Thiagão? Sim. Ela passa muito por isso. E eu acho que pode ter isso. As atitudes que veremos dos jogadores do Cruzeiro no jogo contra o Vitória, eu acredito em muito que vão ser diferentes na partida contra o Vitória. Mas perceba um negócio, como é que as coisas são. Eu vou para uma terceira vertente. O Valu fala sobre o time. Mas eu acho que está ligado à organização, à confiança, tá? Diretamente. Mas você fala mais sobre a questão da organização tática. Isso. O time fala sobre a questão anêmica. Time fisicamente bem, não, tem mas, mais e confiança aí, e gera... Não. É onde eu vou começar da parte tática. Você fala pela parte tática. Porque fisicamente ele vai ter que fazer um trabalho de restauração. Exato. O Eltinho fala sobre a questão mental. Que eu acho que tá ligado. E pra mim, o que é gritante de problema nesse Cruzeiro é a questão física, que é onde o HG ia falar. E tá tudo... Mas aí você não consegue recuperar... Não, sim, não consegue recuperar de cara. Mas assim, pra mim, é o que ele tem que dar foco desde já.
Porque se ele não der foco para a questão física, esse Cruzeiro, cara, vai disputar de fato para não cair. Isso para mim é uma obviedade. Se o Cruzeiro não melhorar a questão física, que para mim é a pior das heranças deixadas pela comissão técnica do Tite, esse time para mim briga para não cair. Thiago, um time mais perto, as distâncias não ficam menores para todos. Sim, e ajuda fisicamente. Por isso que eu acho que eu entendo. Nossa, sim. você entendeu? Fica tudo, na verdade, entrelaçado, mas olha como é que o Cruzeiro está cheio de problemas e cada um acha que um problema é mais importante atacar nesse momento. Para mim, se o Cruzeiro não ataca nesse momento a questão física, ele não consegue ter sucesso na parte tática, ele não consegue ter sucesso na parte anímica. E assim, vocês podem achar o contrário. Não, tá tudo ligado. A verdade é que não existe ordem nisso. Tudo ligado, cada exatamente. Um acha mesmo. Para mim, hoje, é primordial que o Cruzeiro ataque a questão física. Hoje à tarde vai ser o primeiro trabalho do Arthur Jorge. Ele começou a ser apresentado a partir de agora. Hoje é o momento, sabe quando tem aquela roda do técnico conversando com o elenco pela primeira vez? Não sei se vai ser no campo, geralmente acontece também na sala de coletiva nova do Cruzeiro. Hoje é o momento daquele jogador ou daqueles jogadores que entenderem que não estão alinhados com tudo aquilo que o Cruzeiro vai precisar de fazer, pedir a palavra, levantar a mão e, a partir daí, procurar uma nova situação fora do Cruzeiro. Né? Claro, eu estou falando aqui respeitando o contrato, e aí é porque eu acho que é o momento. O Cruzeiro vai precisar de jogadores assim, não é 100% comprometidos, precisavam de estar antes da temporada iniciar, Thiago. Agora o Cruzeiro vai precisar de um comprometimento de 200%. Não, você vai falar assim, ninguém fala, mas mas se ninguém se acusar, os caras olham e falam, eu tenho a chance de renovar minha oportunidade. Mas essa chance vai ter que vir dentro do campo. Ele tem que eu tenho certeza que o trabalho do Arthur Jorge o vai permitir, independente de nome, independente de prestígio dentro do clube, dele, se não render, ele vai tentar recuperar. Agora, se além de não render, não estiver afim, sinto muito, vai ser colocado de lado. Ele tá com autonomia total para fazer isso dentro do clube, tal qual foi o Leonardo Jardim. E tem que fazer mesmo, porque dá para detectar. Dá para detectar, se é que já não detectaram. Assim, quando o Elton fala, o ano passado a gente viu o melhor desse elenco, né? Cara, porque mesmo que ele não consiga dar esse melhor nos primeiros tempos de trabalho, tem que sair do lugar. A verdade é que ficou distante demais o que o Cruzeiro foi capaz. A gente está falando do máximo e do mínimo. Ele precisa de pelo menos começar a achar algo perto do meio termo, né? E acho que ele deixa claro também na fala dele, óbvio, né? Todo técnico que chega no clube, ele tende a valorizar o elenco que ele vai trabalhar nas mãos. Mas indo além do protocolar, né? Eu volto a destacar, o Arthur Jorge tinha um contrato muito sólido em uma equipe com altos investimentos, a equipe do Al Rayyan, com Roger Guedes, com Mitrovic, com Gregory, uma equipe com uma capacidade de investimento, em que ele bateu na trave já para ser campeão lá, e tinha um contrato até 27. Eu tenho certeza que o Arthur Jorge não embarcaria em um trabalho onde ele olhasse para o elenco e não visse possibilidades de realmente fazer mais do que está acontecendo naquele instante. Então, vai muito além, para mim, digamos, de uma simpatia e de um processo protocolar, de falar, não, vou aqui fechar com os meus jogadores e tudo mais. Essa questão dele sair de um time onde ele tinha um contrato, lembrando, o Cruzeiro vai fazer o pagamento de uma multa, eu acho também que indica, né? Ele é um técnico que, se ele avaliasse, ele que teve outras oportunidades de voltar ao Brasil e rejeitou em outras oportunidades, ele olha para esse elenco também possibilidades dele desenvolver um trabalho no nível que ele foi capaz de desenvolver no Botafogo. O som da derrota, né? O vestiário está em festa, assim, tá uma resenha no vestiário depois de uma derrota. Aí, salvo engano, é o Brad Pitt, até, o Brad Pitt. que chega no vestiário e joga alguma coisa no chão, faz um barulho e todo mundo se assusta e fica em silêncio. Aí ele fala, esse é o som que tem que ter a derrota, né? Os jogadores precisam, de fato, sentirem o momento que o Cruzeiro está passando e que, diferente do que o Wesley disse, né? Esportivamente é sim um absurdo, esportivamente é sim o fim do mundo. Repito, esportivamente, né, pessoal? Me apego a duas coisas ali. Ele falar que já conhece o futebol brasileiro e que não vai se incomodar com o fato de jogar quarta e domingo.
E um segundo ponto que para mim é muito interessante, que para mim ele dá uma direta na direção do Tite e do Wesley Carvalho, que é colocar os jogadores para jogarem com as características que eles têm de melhor. Sabe o que acontece? Não adianta você pegar esse time do Cruzeiro, e aí ficou nítido com o Tite, ficou nítido também no período de Wesley Carvalho, e fazer com que esse time tente propor 100% o jogo. Ficar com a bola no pé, passando a bola daqui, dali. Porque não vai por alguns motivos. O Cruzeiro hoje não tem um ponta que faça e seja desequilibrante jogando pelo lado. O Cruzeiro hoje não consegue criar e pensar em envolver o adversário a partir da posse de bola dominada. O que esse Cruzeiro consegue fazer muito bem é sair em velocidade. Não é só jogar no contra-ataque, mas sair em velocidade, é pressionar o adversário, roubar a bola e aproveitar da rapidez que o Caio Jorge tem, que o próprio Christian, mesmo sendo um meio-campista jogando mais aberto, tem. Daqui o Arroio talvez tenha jogando como ponta pela esquerda ou pela direita, enfim, aí é uma decisão que vai ser tomada pelo próprio Arthur Jorge. Então, hoje, o Cruzeiro precisa de fato se adequar ao que esses jogadores conseguem entregar. E o Cruzeiro tem uma capacidade enorme de sair nesse jogo em velocidade, nesse jogo vertical que era o jogo do Jardim. Para mim, o Arthur Jorge foi perfeito e dá uma direta assim, no peito do Tite e também no peito do Wesley Carvalho. Viu? Ninguém vai falar mais não, nada. HG, acho que eu devo ter falado uma bobagem muito grande. É só para dizer o seguinte. Não falou não, Tô claro brincando. que não, Thiago. Mas ele sabe, né, quando ele disse que estava acompanhando os jogos do Cruzeiro. E aí a importância também de ter vindo, eu acho que é Rodrigo mesmo, eu ia falar Thiago, mas Thiago é preparador. O Rodrigo Mira, né, que veio da análise de desempenho do Botafogo, um profissional que procurei saber mais informações, muito elogiado, muito respeitado também. Ele tá, uma coisa a gente pode afirmar, né, ele sabe exatamente o tipo de situação que vai encontrar, a qualidade do elenco dele. Vejo muita gente tentando apontar, às vezes, ele não tem o Luiz Henrique, ele não tem o Thiago Almada. Ele sabe exatamente o que ele tem, as capacidades desses jogadores desenvolverem o trabalho dele, enfim. Então, a partir de hoje, ele comemorando ali, né, o fato de ter 6 sessões de treinos até o jogo contra o Vitória, e é um cara que está alinhado com a realidade do futebol brasileiro, né? A gente não deve ver o Arthur Jorge falar nada a respeito de tempo, ele sabe. Então, acho que é muito bom quando o cara vem exatamente sabendo qual o cenário, todos os cenários que vão precisar de ser enfrentados para tirar o Cruzeiro dessa situação e para colocar o time num caminho de vitórias. Até porque, ano passado, o que a gente mais ficou preocupado na trajetória do Leonardo Jardim foi quando ele começou a reclamar sobre o futebol brasileiro, que ele não estava adaptado a viagens, aos campos que eram ruins, ao calendário que era apertado. Ele acabou de dar a letra ali. Ó. Ele falou, eu conheço, sei tudo que está acontecendo, então esse tipo de lamentação não vai ter. Esse tipo de adaptação de falar, olha, eu não sabia, porque ele sabe como é jogar contra a Chapecoense lá em Chapecó, ele vai saber como é que é a logística, como é que é para poder e para Belém, montar daqui a pouco o Cruzeiro campo, vai para Belém, tudo. Né? Ele sabe disso tudo. sabe. Então, é um atalho que o Cruzeiro conseguiu com um cara que estava fora do Brasil, né, de alto nível, e o Cruzeiro traz um cara que conhece tudo o futebol brasileiro. Então, agora é só questão de tempo. Eu só acho muito ruim não ter sido feito antes, né? Ele não ter chegado, ter uma pré-temporada, né? Porque... Por isso é mais difícil. Mas aí também a situação, a gente tem que fazer esse... Eu também acho até que o trabalho do Tite, eu falei aqui, dia 12 de fevereiro que venceu o trabalho do Tite. Mas, olhando pela dificuldade que é trazer o Arthur Jorge, ainda não tinha a situação da guerra, por exemplo. Isso seria um fator, isso colocaria... Gente, ninguém está celebrando a guerra aqui, não, pelo amor de Deus. Só estamos colocando em termos esportivos e contratuais que realmente em outro momento, até esse movimento do Cruzeiro seria difícil. Também por não existir a brecha contratual que existiu neste momento. Assim, é um baita desafio, né? Um desafio que vários clubes do futebol brasileiro vão ter nessa temporada atual, né? Quando você pensa que em 60 dias vão acontecer 18 jogos. Isso não acontece para o Cruzeiro, acontece para outros clubes do futebol brasileiro. E que você vai ter 6 sessões de treinos só uma vez. Só essa vez. Só essa vez. É só essa vez. Mas o caso do Cruzeiro, por que a gente está destacando o caso do Cruzeiro? Porque o Cruzeiro está pegando um novo treinador agora, nesse momento. O Barba também vai passar pela mesma dificuldade com o Atlético, também vai ser a mesma coisa. 18 jogos em 60 dias. Mas o Barba já vem de um trabalho que está indo para o 6º jogo, né, Breno? Já fez 6. 6, né? Já fez 6, vai para o 7º jogo. Agora, o Arthur vai conhecer esse grupo efetivamente em campo, numa atividade, num jogo valendo 3 pontos, na próxima quarta-feira.
Fala pessoal, fechando mais um vídeo do canal aqui. Muito obrigado pela companhia. Já deixa o like para dar aquela força pro canal. Obrigado a todos. Para quem está chegando, seja bem-vindo. Esse canal aqui é do Cruzeiro, notícia todos os dias. Para você que não conhece o canal, tá? Domingo a domingo. Só falamos do Cruzeiro aqui no canal. Então fique à vontade para estar fazendo parte aqui do canal, se inscrevendo. Ativa o sininho de notificação também, que é muito importante. Você não vai ficar de fora de nada que sai aqui no canal. E quem puder tirar um tempinho também para estar compartilhando o vídeo com os amigos, é de grande ajuda aqui pro canal. O canal tem cada vez mais crescendo em relação a isso, tá? Então, fiquem à vontade para também estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, tá? Isso também, a participação de todos é muito importante pro canal. Mais uma vez eu quero agradecer a todos. Tamo junto. Qualquer coisa a gente volta e joga aqui para vocês, tá bom? Valeu, fui.